Certo, então, já falamos ali sobre a aula 1, sobre os fundamentos digitais utilizados dentro da sala de aula, tanto para os alunos quanto para os professores. E agora a gente vai dar continuidade indo para a aula número 2, falando um pouco do ensino bilíngue para as pessoas surdas e dessa construção social. E você, professor, que não conhece, enfim, vamos lá. Quando a gente fala sobre o que significa ensino bilíngue, especificamente para as pessoas surdas, a gente tem 3 itens importantes que vale a pena ressaltar. O histórico, claro, da pessoa surda, como é o trabalho com esses alunos surdos, quem não conhece de onde veio, qual é a cultura dessas crianças, o professor precisa conhecer os alunos, saber a língua deles, entender a cultura, para poder se adaptar e encontrar a melhor forma de ensinar. A história dos surdos também está muito vinculada à metodologia. Então, quando a gente pensa lá atrás, no Congresso de Milão, ali é um marco histórico que houve, porque se a gente voltando ali para o Congresso de Milão, anterior a isso já haviam professores surdos sinalizantes, tinham alunos surdos sinalizantes, mas a partir do momento que houve o Congresso do Milão, as pessoas votaram ali, proibiram o uso da língua de sinais, alguns professores surdos foram mandados embora, os alunos se dispersaram, e aí a partir disso 100 anos a gente tem um apagão na história. O que aconteceu nesse tempo? Cadê os surdos? Quais eram as estratégias para ensinar esses grupos minoritários? Quais trabalhos foram realizados? Quais foram as metodologias? Então eles chegaram ali no contexto tipo, vamos usar como metodologia o oralismo, nada de sinalizar, então não tem isso de adaptar material, vamos focar ali que essas pessoas surdas, eles vão ter que se comportar igual uma pessoa ouvinte, eles naturalizaram isso. Então, o surdo e o ouvinte, vocês são iguais e você precisa agir igual uma pessoa ouvinte. Então, não tinha ali o respeito por aquela identidade. Então, não tinha uma adaptação de metodologia, então eles tinham que praticar fono, oralizar, não podiam sinalizar, e essas metodologias, alguns professores viam que não funcionava, que o surdo não conseguia aprender de fato, ele não conseguia adquirir conhecimento, haviam muitas falhas e não estava funcionando. Então, quais adaptações podiam ser feitas a partir daquilo? A partir disso também, a gente sabia que esse apoio, de fato, não era funcional. Então, como que os professores ensinavam? Começaram a sinalizar e falar junto, mas eles ainda seguiam a língua oral, né, do país onde eles estavam. Perceberam que houve ali algumas melhoras, mas ainda assim as pessoas surdas tinham dificuldade na escrita, não conseguiam aprender, absorver o conhecimento, algumas coisas eles não sinalizavam bem, não escreviam bem, tinham muitas barreiras que eles enfrentavam ali. Antes com o oralismo não funcionava nada, mas aí talvez sinalizando junto funciona um pouco, então eles viram que haviam outras formas de ensino e qual utilizar. Qual que a gente vai se adaptar? Então, vamos tentar ali só ensinar sinalizando, enquanto para o outro a gente vai utilizar ali a língua escrita do país. Então, as metodologias foram sofrendo alterações, atualizações, e aí eles viram que algumas coisas funcionavam. Então, a partir do momento que usava ali uma metodologia como ensino de português como L2, usando a língua de sinais como língua principal na sala de aula em todas as disciplinas, eles viram que funcionava. Mas, quando a gente fala sobre bilíngue, isso é um processo novo, ele ainda está em construção, não só apenas no Brasil, mas em outros países também, é uma terminologia que está sendo discutida. Se a gente for ver as pesquisas em língua de sinais, sim, é recente, ou se a gente para pensar na história dos professores surdos, por que isso é só agora, o que aconteceu anteriormente. Então, vocês professores, vocês precisam entender o momento que nós estamos atualmente, entender o que já foi feito anteriormente, observar
como estão os alunos, que dá para sinalizar, dá para ensinar a língua escrita, mas é importante que vocês, professores, estudem a história do grupo de alunos com quem vocês estão juntos, para pensarem na metodologia. Outro ponto que vale mencionar, que é bem importante também, vocês sabem que aqui no Brasil a gente tem inúmeras leis, o Brasil adora criar lei, país da legislação, mas como a lei da Libras de fato funciona dentro da sala de aula? Tem ali algumas diferenças. Tem sim a legislação, tem ali o que reconhece a Libras como língua para a comunidade surda, ótimo, mas esse reconhecer a língua não traz ele para a prática na sala de aula. Então, não tem um reconhecimento que iguala o nível do português e da Libras nas salas de aulas para torná-las bilíngues. A gente sabe que tem muitas escolas no Brasil, a lei de Libras reconhece sim a Libras como língua, mas não insere ela como uma prática de ensino. Então, a maior parte dos professores não entendem o que significa essa lei de Libras. Ah, legal, mas eu posso usar isso dentro da sala de aula? Tem a lei, mas falta ainda que algumas pessoas internalizem o significado dela ou pensem em como adaptar ela ali dentro da sala de aula efetivamente. Aí temos a lei de Libras ali do ano de 2002, tem o decreto também de 2005, aí há pouco tempo também, ali em 2021, a gente teve a LDB também, que fala sobre o ensino bilíngue para as pessoas surdas, então a gente já tem o reconhecimento ali, então isso tudo está sendo construído, mas é bom que vocês, professores, saibam que tem luta, tem um movimento de conquistas que já foram alcançadas. O governo já assinou ali, aceitou sobre o ensino bilíngue e a partir de agora o objetivo é que a gente coloque isso em prática, que a gente desenvolva mesmo e encontre a melhor metodologia para aplicar isso. E aí quando a gente fala sobre ensino bilíngue das pessoas surdas, como que isso é importante para a gente? Principalmente porque a gente tem 3 coisas aqui que eu vou mencionar. A gente tem o L1, e é super importante porque a gente tem 3 coisas que eu vou mencionar aqui melhor. A gente tem a Libras como ensino de L1, o português escrito como ensino de L2 e a gente tem o processo ali de alfabetização, que ele precisa ser em língua de sinais. E vocês sabem, né, quando a gente fala do conceito de L1, L2, ele é um conceito mais tradicional, ele é um conceito mais antigo, porque quando a gente pensa na área da linguística aplicada e pensa nessa parte de conceituação, a gente está falando de pessoas ouvintes, a gente está falando de mãe e pai ouvintes que tiveram um filho ouvinte, então eles tinham ali como língua materna o português e ensinavam a essa criança, então como que era a aquisição dessa criança, então os conceitos foram pautados a partir dessas experiências. Realizando pesquisas, entendendo o desenvolvimento de outras línguas, encontrou-se ali o L2. Há pouco tempo atrás, eles entenderam que a comunidade surda ela funciona de uma forma diferente. Então, a gente tem ali o português como L1, que 99% das famílias são ouvintes, no entanto, a aquisição da língua ela é diferente, porque eles são oralistas, e aí a pessoa surda, ela não consegue aprender essa língua da mesma forma, porque o cérebro funciona de uma forma diferente. Então, como ele não escuta, ele não pode desenvolver a fala. Então, a forma de desenvolver a fala é diferente. Então, precisa a aquisição acontecer em língua de sinais, é um processo natural. Isso significa que quando a gente realiza pesquisas ali na parte da linguística, a gente entende que o conceito maior difundido não tem a ver com os conceitos agora, porque a gente está falando sobre língua de sinais, a gente está falando sobre uma aquisição 100% natural, e a gente está falando isso do L1, mas é bom que vocês entendam o contexto do ensino bilíngue para pessoas surdas, e entendam que a gente não está falando sobre ser ou não a primeira língua, a gente está falando que a Libras é uma língua natural para o surdo, sim, independente de se ele aprendeu quando é adulto ou não. Então, se eu tenho olhos
e eu posso sinalizar, significa que eu sou sim um sinalizante natural. Ah, mas se eu optei por aprender o português, é uma outra história. A gente está falando sobre o canal por onde a gente recebe as informações. O surdo recebe pela visão. Então, quando a gente fala sobre Libras como ensino como L1 para surdos, a gente está falando sobre um processo natural. Então, a gente precisa entender e diferenciar cada um disso. Então, a gente pode ter alunos fluentes ou não, mas a gente precisa sim sinalizar para que eles utilizem o canal deles natural e entendam e absorvam os conhecimentos do mundo dessa forma. Outro ponto que eu trago aqui é sobre a alfabetização. A alfabetização, ela tem que ser através das mãos. Se a gente está falando do conceito de escola bilíngue, o ensino ele tem que ser bilíngue, ou seja, através da língua de sinais. Então, eu sou professora ali, estou ministrando uma disciplina de geografia. Eu vou fazer isso de forma sinalizada, seguindo o conteúdo programático, eu vou trazer as explicações ali, para que o surdo, através do seu canal visual, ele vá recebendo isso e imaginando, porque ele é visual. E esse processo de alfabetização precisa fazer parte do aprendizado ali da pessoa surda, independente da disciplina. Então, é uma escola bilíngue, tem a disciplina ali de português, tem que aprender a ler, escrever, aí às vezes vai escrever errado, apaga, escreve de novo, aí tem que falar para conseguir. Não, agora quando a gente fala da pessoa surda, a gente está falando sobre um processo diferenciado, né? Talvez seja através de signwriting ou através de vídeo, onde ele consiga utilizar a língua de sinais e realizar esses procedimentos. É assim que funciona esse processo, bem como o português é para o ouvinte e para o surdo vai ser da mesma forma. Outro ponto também que a gente precisa considerar é sobre o aprendizado do português, até porque é a língua oficial do país onde a gente mora. Então, o surdo vai aprender o português como L2, então, ao mesmo tempo que ele aprende ali os conceitos em língua de sinais, ele consegue realizar os links na língua portuguesa. Se ele não consegue ver sinalizado, como é que ele vai conceituar isso, entender através de outra língua? Então, ele consegue conectar os dois. Então, quando a gente fala sobre ensino bilíngue, o básico precisa ter esses 3 itens que eu falei. A alfabetização tem que ser em língua de sinais em todas as disciplinas. A língua de sinais tem que ser utilizada como L1 e o ensino do português, ele funciona como se fosse a segunda língua. É a mesma forma que funciona para as pessoas ouvintes que estudam em escolas que falam português e eles aprendem uma segunda língua como o inglês. Então, eles tem ali o suporte do português falado, ao mesmo tempo que ensinam o inglês. E a gente faria dessa mesma forma, sinalizando em Libras e ensinando ali a língua portuguesa, se a gente fizer uma comparação. Certo, agora quando a gente fala sobre o ensino bilíngue e como ele, não seria ajuda, mas como ele dá um suporte para a construção do surdo enquanto cidadão, se a gente pensar que o bilíngue é fácil, não é fácil não. Tem sim suas barreiras, bem como outras, e até trazendo uns exemplos para vocês. Como que a gente vai adaptar uma metodologia? Até hoje, não tem uma resposta, uma receita de bolo. Qual a metodologia perfeita para ensinar Libras como L1, para ensinar português como L2? Qual a metodologia para a gente alfabetizar em todas as disciplinas? Isso está sendo construído, está sendo feito, está sendo testado. Quais são os conceitos que combinam ali para pessoa surda? Como que ele absorve o conteúdo? Isso tudo está em desenvolvimento nesse momento e não está pronto, não tem uma resposta pronta, não tem receita de bolo aqui, ó, toma, mágica, faz. Isso não existe. Significa que vocês, professores, ao adentrarem no ensino bilíngue, vocês vão precisar construir, compartilhar, colaborar as experiências que vocês têm. Olha, eu fiz isso daqui nessa aula, organizei dessa maneira, funcionou, eu percebi que os surdos aprenderam. Então, vocês vão compartilhar isso. Compartilhar as experiências é muito importante para essa construção no momento em que vivemos. Dificuldades que a gente enfrenta também com relação a investimentos, né, quando a gente fala sobre o ensino bilíngue. Então, às vezes a gente não consegue dar continuidade porque a gente não consegue focar nos materiais para as crianças surdas. Então, a gente precisa, assim, que o governo, de alguma forma, invista na formação e no ensino bilíngue. E o investimento, ele é pouco. A gente já teve, em outros momentos, mais investimento,
abriram-se caminhos, sim, mas a gente precisa que isso continue. Então, a gente tem poucos recursos atualmente no ensino bilíngue. Outro ponto que eu posso compartilhar também com vocês é que eu, enquanto professora, no meu processo de formação, a maior parte dos professores bilíngues, eles são formados em pedagogia, formados em letras, em história, em outras graduações de licenciatura, com foco em crianças ouvintes. E eles não têm experiência com crianças surdas. Então, é importante entender que não existe uma formação específica pensada no desenvolvimento de crianças surdas. Se a gente vê lá no Nordeste, em outras universidades, talvez em Brasília também, a gente encontra alguns cursos de formação que falam sobre Libras e Português como L2. Tem. Ou talvez no INES, que tem pedagogia bilíngue, mas a maior parte dos professores que trabalham com professores bilíngues, eles não têm formação bilíngue dentro do seu currículo. Eles têm ali uma graduação, licenciatura, e eles têm essa dificuldade de conseguir adaptar os materiais quando eles estão em um espaço que é para ser bilíngue. Então, tenho ali uma formação básica, mas ela é feita para ensinar ouvintes. E como é que funciona no caso dos surdos que são sinalizantes? Como é que funciona essa adaptação, esses materiais que precisam ser feitos? É realmente difícil. Por isso que é bem importante que, por exemplo, agora, durante esse curso, eu passe para vocês pensarem como utilizar a tecnologia dentro do ensino bilíngue para que o aluno, de fato, consiga absorver conhecimento e a gente continue dando continuidade nessa construção. Já que a gente não tem muitas formações bilíngues, então, buscar cursos de aperfeiçoamento é o que acontece muitas vezes. O professor ele se forma numa área, esse professor ele não tem uma formação bilíngue, porque a base dele da faculdade ela é focada em crianças ouvintes. Porque o Brasil ele tem ali a maior parte nesse número mesmo, mas como seria ensinar numa outra língua? Então precisam ser buscados cursos para que aprenda sobre isso. Então, eu sou professor formado em pedagogia ou em alguma outra disciplina. Não tenho nenhum foco ali no ensino bilíngue. Então, como é que eu vou utilizar materiais didáticos? Tem que fazer uma adaptação. Ou, por exemplo, é bem comum acontecer que professores ouvintes que saibam língua de sinais peguem materiais ali de ouvintes e tentem fazer uma tradução para Libras, mas isso não significa adaptação de metodologia. Tradução é uma outra coisa. Vou dar alguns exemplos para vocês. O professor pega ali um texto em inglês, traduz para português e se você for ver ali, às vezes o texto não faz muito sentido, porque não tem uma adaptação cultural. Então, é importante que o professor entenda que eu preciso pensar numa metodologia, eu preciso adaptar, focando no meu público-alvo, respeitando a cultura, pensando que são seres sinalizantes. Então, não é pegar um material de ouvinte e traduzir. Tem que criar um material com foco bilíngue mesmo naquela turma. Trazendo um pouco para vocês, assim, sobre o espaço bilíngue, né? Então, a gente tem 4 coisas importantes que vale a pena ser mencionadas, né? Não tem, eu preciso fazer, enfim. Exemplos. Quando a gente fala sobre literatura surda, a literatura surda, ela é muito importante, porque pensando no mundo em que vivemos, a partir do momento que tudo que a gente absorve faz parte da nossa cultura, pensando em poesias, músicas, desenhos, arte, todo esse universo nas formas de expressão, então eu, enquanto pessoa surda que recebo as coisas pelos meus olhos e eu depois tenho que me expressar através delas, a gente está falando sobre registro. Então, as crianças surdas, elas precisam que elas fazem parte do mundo dos ouvintes, existe a literatura, a cultura do mundo dos ouvintes, mas eu, enquanto pessoa surda, onde que eu me encaixo, como eu me identifico? Então, como é que eu vou construir a minha identidade enquanto pessoa surda? Então, é importante que o professor pense nisso, fazendo utilização de literatura surda em sala de aula. Então, a literatura surda, ela pode ser utilizada através de tecnologias assistivas e mostrando poesias em língua de sinais, artes surdas. Existe uma série de conteúdos hoje em que pode auxiliar esse aluno nessa construção de identidade e onde ele entenda quem ele é no mundo, a qual grupo ele faz parte. Além disso também, é super importante que o professor seja uma pessoa surda. O ouvinte não pode trabalhar no contexto de ensino bilíngue? Ele pode, sim,
Mas quando a gente fala ali do ensino básico, talvez um ouvinte possa trabalhar com outros surdos adultos. Mas quando a gente está falando sobre crianças surdas, é bacana que o professor e as crianças tenham a Libras como L1. A gente está falando sobre um repasse de herança. Então, como eu, enquanto adulto, vejo o mundo e como essas crianças veem, como é que eu vou repassar isso para elas? Então, é muito importante para que eles tenham um modelo surdo e isso ajude eles a se construir enquanto pessoas. O professor ouvinte pode sim trabalhar junto com o professor surdo, ali como suporte, ali para auxiliar, mas é importante que por trás ali existe essa questão ali da vivência, da experiência, da cultura, e existem coisas que só um professor surdo pode compartilhar. Então precisa sim que hajam professores surdos nesse espaço. É legal trazer isso aqui também sobre o aprendizado visual. Então, quando o professor ouvinte entende o conceito do aprendizado visual, aí ele vai ajudar na construção e vai adaptar essa metodologia da melhor forma. Porque a gente não está falando só de materiais didáticos de ouvintes que vão ser adaptados ali para sinais. Não é sobre isso, a gente está falando sobre uma experiência visual. Por exemplo, ensinar geografia, ensinar química, ensinar talvez física. Precisa sim que se pense em como o surdo vai receber isso pelo seu canal visual e vai assimilar o conteúdo, isso vai fazer sentido em sinais, como é que ele vai projetar isso de uma forma imagética, como é que o surdo funciona, então como é que ele recebe e vê o mundo. Então é importante lembrar isso na hora de organizar materiais didáticos e pensando da onde vem para onde vai. Pensando ali na parte da cultura surda, óbvio, em sala de aula, a cultura da pessoa surda. Então, como é que eu, enquanto aluno, me construo, qual é a minha história, qual é a minha língua, que língua é essa, como é que eu me insiro nesse espaço. Então, o professor ele é responsável a passar isso para os alunos e a ensinar eles como a desenvolver, construir essa identidade com a sua língua. Então, o bilíngue não é só sinalizar e ensinar outra língua como L2 português. A gente está falando sobre crenças, valores, sobre como se ver, como se posicionar, qual que é meu lugar no mundo. Então, a gente está falando muito desse espaço. Por isso que esse espaço bilíngue é tão importante. Tentar fazer um apanhado de tudo que falamos até agora. Então, por exemplo, eu sou um professor bilíngue. Então, eu preciso lembrar que na sala de aula, a alfabetização ela tem que ser em Libras. Não adianta ter ali um intérprete junto, não combina com o conceito de bilíngue. Quando a gente fala sobre bilíngue, significa que o surdo ele está no espaço onde respeita a sua cultura e a língua de sinais vai ser utilizada como primeira língua. Então, a partir do momento que tem uma mediação ali, o conteúdo ele vai se perder, vai sofrer algumas percas ali durante o processo. Então, é importante que haja ali um professor bilíngue, porque eu estou nesse espaço e eu preciso usar a língua de sinais como língua prioritária e isso faz parte desse processo de ensino e aprendizagem. Então, o que combina com língua de sinais aqui? Pensando que ela é visual, como é que eu vou trazer esses conceitos? O professor internamente ele aceitou ali que ele vai usar a língua de sinais dessas crianças. E as crianças surdas, bilíngues, elas têm que estar num espaço que seja seguro. Como assim seguro? Então, ele precisa estar no espaço onde tem um professor que seja fluente, onde não haja empecilhos ali para o ensino. Então, vamos pensar ali numa comparação. Uma criança que está inserida num contexto inclusivo, onde todos os alunos são ouvintes, ele não se identifica, o intérprete é ouvinte, ele sabe que ele é o único diferente ali. Não que o diferente seja ruim, mas ele sabe que ele não vai aprender da mesma forma que as outras pessoas. Pode ser que às vezes o professor e o intérprete não expliquem de uma forma clara, ou às vezes a metodologia não combine ali com ele enquanto criança surda e combine mais para os ouvintes, então ele não está no espaço seguro. Agora, estar no espaço bilíngue é estar em um ambiente seguro, onde você pode se expressar, onde você tem liberdade para se expressar na sua língua de qualquer forma, onde você vai ter referencial ali, vai ter um modelo, então você vai estar em um espaço seguro. Então a gente está falando sobre isso. Eu, enquanto professora que trabalho no contexto bilíngue,
Eu sei que existem diversas teorias que embasam ali o ensino bilíngue. Eu trago duas aqui para que vocês reflitam um pouco sobre isso e a sua importância. Então, a gente tem Vygotsky, ele traz ele fala sobre a língua oral, mas se a gente pensar que na parte sinalizada, a língua de sinais ela precisa ser compartilhada, não pode ter ali falha de comunicação. Então, a prática social é utilizar a língua. Não significa um professor ali que só faz palavra, sinal. Não, a gente está falando sobre um ambiente onde o surdo e o professor possam sinalizar, onde ele pergunta e tem a resposta na sua língua, onde ele questione, onde ele pense que fora dali ele vai continuar fazendo, como é que eu faço, onde tem um vídeo, onde ele pede autorização. Então, como eu, enquanto construção social utilizando a língua de sinais, posso usar esse espaço. Então, é sobre isso que o ambiente bilíngue precisa. Então, quais são as estratégias que o surdo precisa para que ele possa absorver cada vez mais a língua de sinais, para que ele consiga pensar que funciona desse jeito, assim é assado, enfim. Então, pensando ali na interação social, é muito mais fácil. Então, a gente precisa, sim, pensar em formas de sinalizar e compartilhar isso. E fora também desse espaço, ou como trazer referenciais de fora para a sala de aula para ajudar nessa construção de visão de mundo, para que eles se tornem pessoas sinalizantes fluentes. Uma outra teoria também que eu trago aqui é sobre a forma como a gente recebe a informação. Existe um contexto ali que ele é natural. Então, a gente vai recebendo as informações, a gente internaliza. Então, a partir disso, essas duas teorias, Vygotsky, que fala sobre a gente sermos seres sociáveis, e aí é sobre a gente ter esse contexto da inserção. Então, não adianta o professor ficar ali influenciando o aluno, só dando coisa para ele fazer, se a criança não internaliza aquilo. Precisa que haja ali uma troca entre ambos. Então, é importante, sim, o ensino bilíngue. É importante que vocês pensem em metodologias de ensino sinalizadas e quais metodologias vocês podem utilizar para ensinar diversas disciplinas e como essas práticas vão se vincular às experiências externas. O ensino bilíngue, existem ali diversas estratégias que podem ser utilizadas, mas o que o ensino bilíngue dá pra gente enquanto pessoas surdas, né? Ele não é só a comunicação. Ok, eu consigo ir nos espaços, a sociedade está pronta para me receber, se eu pensar ali nas lojas, nos hospitais. A comunicação, ela é básica do ser humano. Então, a educação bilíngue, pensando ali na pessoa surda, ela serve por trás, assim, se a gente for ver, assim, a comunicação é básica. Você quer ir num lugar, você quer se comunicar e você quer conseguir interagir com o outro. Mas como que funciona essa comunicação? Por exemplo, eu posso dar ideias, expressar meus sentimentos, eu tenho vontade de fazer isso ou aquilo. Então, o surdo, a partir do momento que ele aprende, ele vai ter autonomia para poder se comunicar, seja em língua de sinais ou através da escrita de forma básica, socialmente falando. E também, pensando ali no ensino bilíngue e na identidade, eu sempre falo sobre identidade porque nós surdos, nós somos um povo que precisa lembrar da história, o que nos trouxe até aqui, entender quem somos, quem são os nossos modelos, referências surdas na comunidade, para que tenhamos consciência do valor social que temos. Então, é muito importante porque o contexto bilíngue, a língua de sinais, ela nos traz esse entendimento sobre quem somos, bem como as histórias, né, nos trazem sobre a história do Brasil. Isso é importante. Então, de que forma que a gente vai trabalhar e construir para que desenvolvam novas identidades futuramente? Identidade, história, cultura. Quando a gente fala de estudo em língua de sinais, a cultura ela faz com que a gente entenda qual é o meu papel, qual caminho eu vou seguir. E a partir disso a gente entenda que somos pessoas diferentes, independente de morarmos no Brasil. O Brasil é rico em cultura, mas a gente tem, cada um tem o seu valor também. Então, o espaço bilíngue,
ele tem o seu valor também, tem sua própria cultura, então dentro de sala de aula isso tem que ser reconhecido, então não dá para ser apagado. Igualmente como o professor te passa esse conteúdo, a gente tem que pensar nisso para as pessoas surdas também. Então, de que forma que eu adquiri conhecimento, cultura, como é que funciona para os ouvintes, para eles adquirirem a cultura do seu próprio país. Então, é importante que a gente tenha isso, e bilíngue é isso.